Agora, uma coisa que me pega nos jogos atuais, que eu gosto bastante e que eu sentia falta na época desses jogos retrô, é a questão do enredo, a história, ter uma legenda ou então uma dublagem. Porque assim, eu lembro quando eu jogava, né, quando eu era criança, eu jogava jogos mais antigos, tinha às vezes legenda em japonês, um negócio que eu não entendia muito bem a história, ia mais por intuição. Tinha um lado positivo que você tinha que desenvolver habilidades, né, cognitivas para fazer você ir adiante no jogo. Isso aí era maravilhoso. Mas agora hoje o que me pega é a questão do enredo, cara. Eu me sinto participante, igual por exemplo The Last of Us. Eu tive um misto de emoções, assim, incrível ao longo das duas partes do jogo. Sentimento de raiva, sentimento de euforia, alegria, enfim, tristeza também, me despertou até tristeza em alguns pontos lá, porque você fica Isso é tão muito legal, envolvido, cara, que tipo, naquele momento que você tá jogando, você não consegue separar a realidade da ficção, porque você fica como se tivesse lá, você cria uma afinidade, uma afeição pelos personagens. E aí isso eu acho legal. Agora, os antigos são bons também, mas como que você fazia para ter esse envolvimento, assim, para entender, né? Imagino que, como criança, você não sabe falar inglês. Não, hoje, na época era... A gente se virava. Eu, tipo, teve um jogo que eu fiz um review outro dia, que é os Caça-Fantasmas do Nintendinho, que eu joguei a minha infância inteira sem ter ideia do que era para eu fazer. E aí depois de adulto que eu fui pegar, que eu tive acesso ao manual, que eu fui ler, porque, cara, de novo, é o problema da memória. Como é que a gente fazia para ter esse acesso? Era manual e a caixa do jogo. E as revistas. Só que era difícil ter acesso. Quando você alugava um jogo, por exemplo, você não alugava o manual, você alugava só o cartucho. Né? Eu acho maravilhoso, cara. Hoje em dia é uma coisa que me dá muito prazer na minha coleção, é eu sentar e destrinchar o jogo. Eu realmente analiso o manual, eu leio a história do jogo, eu tento me inteirar do que o jogo se fala, qual que é a proposta do jogo e tal. Essa questão do jogo novo que você me comentou, eu acho que ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é jogos igual a esse, o The Last of Us, que ele permite uma imersão maravilhosa. Ele parece que é um filme que você tá atuando, que você é um personagem do filme. Mas tem uma situação que enche o saco. Um exemplo disso é o Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1, não o antigo, Mortal Kombat 1 que eles rebootaram a série, né? Cara, eu comprei esse jogo, era tipo 20 minutos de cutscene pra uma luta de 2 minutos. Eu falei, não dá, velho. Quando você compra um jogo, eu acho legal ter história. Cara, o primeiro Mortal Kombat aí, eu tô me referindo ao primeiro lá antigo, você pega a caixa do jogo, tinha o Outworld, tinha o mundo terrestre, os lutadores iam se enfrentar, quem ganhasse 10 ia dominar o outro, tá na 10ª luta e o campeonato é esse mesmo. Os personagens aqui são do Outworld, esses personagens são do mundo real. E pronto. Aí você zerava o jogo, vinha lá a história de cada personagem, legal. Nesse novo, cara, eu acho legal, mas eu não tenho muita paciência, cara. Eu não tenho muita paciência. Depende do jogo. E assim, claro, aí o cara vai estar no chat assim, ele vai, mas tem um modo arcade, mas tem um modo que você pode só lutar. Mas tá, velho, você comprou um jogo, você pagou caro no jogo, você quer ter a experiência toda que o jogo, você quer saber a história do jogo. Mas precisava ser tanta cutscene assim. Em alguns jogos específicos me incomodam. Tem vezes que eu paro, boto o controle do lado e falo, eu não jogo. Só fico vendo cena. Isso que eu acho legal dos retrô, cara, porque a maioria já tem um superchat aqui, já vou ler, viu, Chorão? A maioria dos jogos antigos... Chorão é a Ramba. É. Chorão é o nosso cachorro. É o cachorro. Então, a maioria dos jogos antigos parece que, tipo assim, os jogos de hoje você tem história o tempo todo. Toda hora passa uma fase, no meio da fase até tem parte da história, no final tem história. Mas os jogos antigos, a maioria deles, você tinha que passar todas as fases, chegar no final e assistir o zeramento, cara. Isso, tipo assim, era como um troféu pra gente. De novo eu volto ao Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden, ele foi um jogo muito marcante, se não me engano, ele é de 89... Se eu não estiver falando besteira, o primeiro Ninja Gaiden. Enfim, mas ele foi um dos primeiros a ter cutscenes. Ele tem uma história absurdamente profunda, que é a história de um ninja. O pai dele foi assassinado, aí ele vai para os Estados Unidos em busca de vingança. É um negócio assim, é uma história muito... Mas é isso que você está falando. Você tem que passar a fase para você ver uma cutscene, as legendas em inglês que na época a gente não entendia. Mas era muito mais gratificante. Muito mais gratificante. Tipo, por mais que a gente passasse raiva, morrendo toda hora, voltando do início, é isso que motivava a gente a continuar. Não, eu quero ver o zeramento
desse jogo, pô. Por Amanhã isso- eu vou contar pros meus Exatamente. amigos tudo lá na escola, como é que foi o zeramento. Por isso que uma das maiores frustrações para os jogadores da época é quando você tinha um jogo que você demorava dias, meses, anos para conseguir zerar, e quando zerava vinha um congratulations, parabéns. Sem nenhuma cutscene. O que a gente queria ver era cutscene, que era difícil demais de ter. A gente queria ver o filminho, uma foto, alguma coisa legal assim. Eu ia comentar outra coisa também, agora me fugiu. Mas enfim, depois eu lembro. E uma das coisas legais também que tinha no fliperama é quando você zerava um jogo, você conseguiria colocar as 3 iniciais do seu nome. ficava Mas você bom, chegou a cara. zerar jogo em fliperama? Porque eu nunca cheguei nem Não, perto eu não disso. cheguei a zerar, não. Meu irmão que zerava muito. E colocava a pontuação do cara, quem ficava em primeiro, segundo. Isso era é muito legal, foda, cara. Tem uma galera que é surreal. Tem uma Mexia galera com o que ego da zera galera. até hoje o Cadillac Dinossauros com uma ficha só, com uma velho. Pois ficha, é, o cara mano, tem o cara que ser tem que insano ser- demais. Tem Nossa. que ser muito roubado, não é possível, mano. Porque o jogo foi Será que não existia hack naquela época, não, cara? Pô, mas Tinha diz uns que, cara diz era que esse é um jogo. Eu cabuloso. não joguei muito, não, mas diz que ele é um jogo razoável, assim, que é bem de boa. Assim. Mas tem jogo que é papa ficha pra caramba. Tá, né? mas cara, é difícil demais você não tomar um golpe e morrer naquele trem, velho. Eu também acho difícil. Ainda Toma mais tem, pau toda hora. tem um momento que começa a vir uns Vários 20 personagens caras, de uma vez só. vem tiro, vem facada. O dinossauro acorda, começa a te atacar, é uma Pô, loucura. O cara, com uma ficha só, o cara tem que ser muito ninja, cara. Tem que ter gastado muitas fichas lá pra aprender a zerar com uma ficha E eu só. zerei esses dias no que a gente tá falando em off no 365R, aquele console. Ah, sim, portátil esse e tudo jogo? mais. Eu zerei o Cadillac. Rodou legal? Rodou. Alguns jogos não rodaram, mas depois eu fui pesquisar para ver, disseram que é a questão do cartão de memória, que tem que fazer uma configuração e tal. Ainda não fiz essa configuração, mas alguns jogos rodam de boa, mas outros não roda bem não. Lembrei o que eu ia comentar. Lembrei, voltou aqui. A história do que passava raiva além do Congratulations no final era o tal do final verdadeiro. Já ouviram falar nisso? já. Final verdadeiro? Já, cara. Porque tinha jogos que você zerava no modo fácil, no modo normal, e aí ele não te dava o final. Se você quer ver o verdadeiro final, jogue no modo hard. Aí você... Putz, mano. Aí você tinha que... Aí todo mundo fala. Eu tô jogando um jogo agora em live que eu vou... Pretendo terminar ele agora, né? Todo domingo à noite eu faço live de jogo antigo. Tô jogando um jogo de Play 1 que chama Castlevania Symphony of the Night. É um dos jogos mais famosos que tem de Play 1. E é um jogo muito grande, muito grande. E aí depois que... É um castelo que você tem que desbravar e tal. E depois que você zera, o castelo vira ao contrário. É o mapa, né? Ele vira ao contrário. O mapa fica todo invertido. Aí você tem que zerar de novo com o mapa invertido. Porque aí sim você vê o verdadeiro final. Nossa. Cara, eu já liguei o jogo... A galera já começou, você vai fazer o verdadeiro final? Você vai fazer o verdadeiro? Eu falei, calma, galera, eu nem comecei a jogar. Tem muito jogo que é assim. Tem um jogo Ghosts and Ghosts. Já ouviu falar desse jogo? Não. Que é um jogo dificílimo também do Nintendinho. Ele é estilo Battletoads e Ninja Gaiden. Cara, é uma das maiores pegadinhas dos videogames. Porque é um jogo dificílimo de zerar e depois que você zera e termina o jogo, aparece uma mensagem. Não, esse aqui não valeu não, era tipo tudo um sonho. Joga de novo pra ver o verdadeiro final. Aí você tem que jogar o jogo todo de novo. Você tem que zerar o jogo 2 vezes. Cara, o Chorão mandou superchat aqui, mandou vintão. Vocês, por acaso, se lembram de quanto era para alugar a fita na sexta e devolver na segunda? Se fosse em dinheiro hoje, seria quanto, mais ou menos, na opinião de vocês? Uns R$10? E parabéns pelo podcast, pessoal. Obrigado. Eu acho que seria mais, né, velho? Na época, salvo engano, na época do real, salvo engano, eram uns R$2, R$3. Isso em 94, 95. Que era dinheiro, né? Era. O dólar era por devia ser uns R$20 hoje, né? Por aí, eu chutaria isso. Eu chutaria isso.